Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da UAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito constitucional, que diz respeito a temas relativos ao processo de controle de constitucionalidade. Nós sabemos que controle de constitucionalidade é um tema de alta incidência em prova de concurso público do exame da ordem e por isso a importância do estudo desse tema. Antes de mais nada, é importante ressaltar para vocês qual é o conceito jurídico de controle de constitucionalidade, quais são os seus fundamentos jurídicos e constitucionais. Ora, controle de constitucionalidade é o processo de adequação ou compatibilização entre o nosso ordenamento jurídico e a Constituição vigente, entre uma determinada lei e o que promulga a nossa Constituição e o que dispõe a nossa Constituição, melhor dizendo. Assim, nesse balançar dos olhos entre o que dispõe uma determinada lei e o que dispõe a nossa Constituição, o Poder Judiciário determina o que é constitucional e o que é inconstitucional, o que é adequado e o que não é adequado dentro do nosso ordenamento jurídico. Os fundamentos do controle de constitucionalidade consistem na supremacia da Constituição, que a Constituição ela deve ser vislumbrada como a ordem suprema do nosso ordenamento jurídico, também na rigidez constitucional, dentro da perspectiva da supremacia formal e material da nossa Constituição. Assim, a nossa Constituição ela só pode ser alterada mediante um processo rigoroso, um processo rígido de alteração, que são a revisão e a reforma constitucional, com a promulgação de emendas constitucionais à nossa Constituição. Também do princípio da força normativa da Constituição, que é uma teoria defendida por Conrad Hess, quando ele diz que a Constituição ela deve ser efetivada, ela deve ter força normativa para tornar efetivo, para tornar estável o nosso Estado constitucional e democrático de direito. Esses são os fundamentos do controle de constitucionalidade. Agora, adentrando ao tema propriamente dito desse vídeo, qual é a primeira teoria a ser aplicada ao processo do controle de constitucionalidade? É o processo de objetivação, de abstrativização ou de verticalização do processo de controle de constitucionalidade concreto. Essa é uma teoria defendida pelo ministro Gilmar Mendes. E qual é o âmago dessa questão? Que aqui é importante ressaltar para vocês, fazer a distinção entre o nosso sistema de controle de constitucionalidade judicial. Nós sabemos que temos um sistema misto, em que consiste em processo de constitucionalidade difuso e controle de constitucionalidade concentrado. O controle difuso, ele adveio da doutrina norte-americana, no célebre caso Marbury versus Madison, em 1803, quando o juiz Marshall colocou que o Poder Judiciário pode declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada lei no Estado. Assim, o Poder Judiciário, tanto no seu aspecto, no seu âmbito, na sua instância, na sua primeira instância quanto em segunda instância, poderá analisar a constitucionalidade de uma determinada lei dentro de um determinado processo entre a parte autora e a parte ré, que estarão discutindo os seus direitos subjetivos dentro daquele litígio e que, incidentalmente, poderá ser discutida ou analisada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma determinada lei dentro da perspectiva daquele processo. Assim, os efeitos desse procedimento, desse processo de controle de constitucionalidade difuso, ele pode se dar interpartes, ou seja, entre as partes daquele determinado processo, tão somente, e ex tunc, ou seja, com efeitos retroativos, com efeitos de invalidade ou de inconstitucionalidade ou de nulidade desde a origem daquele ato.
há a possibilidade do Senado Federal atuar dentro da perspectiva desse controle difuso e suspender a execução de uma determinada lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, segundo dispõe nosso artigo 52, inciso 10 da Constituição. Já o processo concentrado, o controle concentrado, ele é um processo abstrato, ele é um processo objetivo, ele é um processo que vai analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada lei em tese para toda a sociedade. Assim, os seus efeitos serão erga omnes, ou contra todos, e também ex nunc, ou seja, a partir da declaração de inconstitucionalidade de determinada sentença pelo Supremo Tribunal Federal. O que afirma essa teoria esposada ou defendida por Gilmar Mendes? Que a atuação do Senado Federal, segundo o artigo 52, inciso 10 da nossa Constituição, suspendendo a execução de determinada lei declarada inconstitucional pelo Supremo, ela não é necessária. Por quê? Porque quando o Supremo declara inconstitucionalidade de determinada lei, ele já dá a devida publicidade a essa declaração. Ele já dá a necessária ineficácia dessa determinada lei, da atuação dessa determinada lei declarada inconstitucional para com o nosso ordenamento jurídico. E não necessitaria, então, da atuação ou da intervenção do Senado Federal para com esse processo de controle de constitucionalidade, tornando, assim, o processo do controle difuso de uma forma mais célere, de uma forma mais razoável, sendo mais adequado e mais simples esse processo, tornando mais adequado ao que enseja a nossa sociedade contemporânea. Existe uma divergência doutrinária sobre a aplicação ou não dessa teoria. Também, outra teoria que pode ser aplicada dentro da perspectiva do controle de constitucionalidade é o da erosão da consciência constitucional, que é uma teoria trazida por Celso de Mello, que foi cunhado por Carl Liebenstein, que diz que dentro da perspectiva do processo de controle de constitucionalidade por omissão, ou de declaração de inconstitucionalidade por omissão, pela ineficiência do Poder Legislativo em não realizar a sua função precípua, que é legislar, que é fazer leis, que é regulamentar de uma forma adequada a nossa Constituição, isso torna como consequência a erosão, o enfraquecimento da consciência constitucional da sociedade para com o nosso ordenamento jurídico, tornando a sociedade descrente para com o nosso ordenamento jurídico, para com a nossa ordem constitucional. Então, qual é a finalidade da declaração de inconstitucionalidade por omissão? Seria trazer maior consciência constitucional para a sociedade, ou seja, uma maior crença no nosso ordenamento jurídico, na nossa ordem constitucional para com a sociedade, tornando mais efetiva, tornando mais com força normativa, dentro da perspectiva da própria teoria adotada por Conrad Hesse. Outra teoria é a da mutação constitucional, que é uma mudança de interpretação constitucional, tornando as normas constitucionais mais adequadas à sociedade contemporânea, ao que ao que almeja a sociedade, e tornando desnecessária a modificação por um processo rigoroso de emenda constitucional à nossa Constituição. Então, é uma mudança de perspectiva, é uma mutação da interpretação constitucional, da interpretação das normas constitucionais que serão aplicadas no nosso ordenamento jurídico, e tornando desnecessária a mudança propriamente dita da nossa Constituição por emenda constitucional. Outra teoria é a do bloco constitucional,
ou do bloco de constitucionalidade, que são as normas constitucionais que serão parâmetro dentro da perspectiva do processo de controle de constitucionalidade. E quais serão as normas integrantes desse bloco de constitucionalidade? Segundo uma concepção estrita do bloco de constitucionalidade, fazem parte os 250 artigos da Constituição, o ato de disposições constitucionais transitórias e os tratados internacionais que dispõem sobre direitos humanos, que, segundo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, se forem promulgados segundo o processo de emenda constitucional, serão considerados como emendas constitucionais e, então, parte integrante da própria Constituição. E, por isso, então, serão parte integrantes do bloco de constitucionalidade. Já uma concepção ampla do bloco de constitucionalidade diz respeito à própria Constituição propriamente dita, ou seja, os 250 artigos, os tratados internacionais sobre direitos humanos, os atos de disposições constitucionais transitórias e também as leis infraconstitucionais que dispõem ou que regulamentam as normas constitucionais, porque dão concretude, porque dão eficácia e eficiência às normas constitucionais. Essa é uma doutrina defendida por Celso de Mello, porém não é a doutrina adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o preâmbulo constitucional, segundo o nosso Supremo Tribunal Federal, ele não tem força normativa e, por isso, não faz parte integrante do bloco de constitucionalidade. Outra concepção, outra teoria esposada é o do efeito backlash, que está em ampla incidência dentro do nosso ordenamento jurídico. E o que seria esse efeito backlash? Ele estaria relacionado ao efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade. Nós sabemos que as declarações de inconstitucionalidade, eles têm efeito vinculante do Poder Judiciário, em todas as instâncias, exceto o plenário do Supremo Tribunal Federal, que poderá modificar o seu entendimento posteriormente. O Poder Executivo, em todas as suas instâncias, tanto da União, quanto do Distrito Federal, quanto estados, quanto municípios. E o Poder Legislativo, ele não se vincula a esses efeitos. Por quê? Porque senão se estaria violando, se estaria maculando o princípio da separação dos poderes, disposto no nosso artigo 2º da Constituição de 88, quando diz que o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo são poderes independentes e harmônicos e que as suas funções típicas não podem ser violadas. Então, a sua função de legislar não poderá ser violada. Assim, o Poder Legislativo ele poderá contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle de constitucionalidade. Outro fundamento dessa teoria do efeito backlash é da vedação da fossilização da nossa Constituição. Ou seja, se vinculasse o Poder Legislativo também a essa determinação judicial do Supremo Tribunal Federal pela declaração de inconstitucionalidade, se estaria fossilizando, se estaria petrificando a Constituição e não podendo ser modificada posteriormente, o que não é uma boa doutrina. O efeito backlash, ele está em ampla atuação no nosso ordenamento jurídico. E eu cito um exemplo, que é o exemplo da vaquejada, que em determinado momento o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da vaquejada por infringência a princípios de direitos ambientais e direitos fundamentais dos animais, de violação da crueldade e tudo mais. Porém,
em um momento posterior, o Poder Legislativo promulgou uma emenda constitucional colocando a vaquejada como um elemento integrante da nossa cultura brasileira e que por isso seria um direito fundamental e cláusula pétrea, contrariando então essa decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, e é um exemplo maior do efeito backlash dentro do nosso ordenamento jurídico. Outro exemplo que poderá ocorrer será com relação à prisão provisória em segunda instância, que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a inconstitucionalidade dessa forma de prisão por violação do princípio da presunção de inocência como direito fundamental e cláusula pétrea que é. E já existe parte da doutrina afirmando que o Poder Legislativo poderá atuar dentro dessa função do efeito backlash e alterar o nosso Código de Processo Penal para decidir sobre a possibilidade dessa forma de prisão provisória em segunda instância. Então nós teremos que esperar a atuação ou não do Poder Legislativo dentro desse norte. Outra teoria é a transcendência dos efeitos determinantes, que diz respeito também aos efeitos vinculantes da declaração de inconstitucionalidade. Nós sabemos que a doutrina majoritária coloca que o efeito vinculante na decisão de inconstitucionalidade de determinada lei diz respeito tão somente à parte dispositiva da sentença. E essa teoria da transcendência dos efeitos determinantes coloca que os efeitos vinculantes ele também atuará dentro da perspectiva da ratio decidendi, ou das razões de decidir dessa determinada sentença, que irá então vincular a própria fundamentação da sentença de declaração de inconstitucionalidade, e que assim a determinada fundamentação da sentença poderá ser aplicada em outro processo de inconstitucionalidade, de controle de constitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação dessa teoria, tendo em vista que isso estabeleceria uma rigidez na análise do processo de constitucionalidade, que cada caso é um caso e que deverá ser analisado de uma forma razoável, de uma forma proporcional, de uma forma que cada decisão deve ser motivada de uma forma ampla. Então, esse efeito, essa teoria ela não é aplicada. Outra teoria que pode ser aplicada é o efeito repristinatório tácito. E o que prega essa teoria? Que existe uma exceção à vedação da repristinação dentro do nosso ordenamento jurídico. Nós sabemos que dentro da nossa LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, existe um dispositivo que determina a vedação da repristinação. E o que seria a repristinação? Eu vou dar uma explicação à parte para vocês poderem entender. A repristinação é quando uma determinada lei que foi revogada por uma nova lei, ela se revalida, ela volta a ter validade pela declaração ou pela revogação daquela lei que a revogou. Isso é vedado pela nossa doutrina, isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Porém, existe uma exceção dentro do artigo 27 da lei que dispõe sobre o processo de controle de constitucionalidade e de declaração de inconstitucionalidade e de constitucionalidade, dizendo que em determinada medida cautelar, em um procedimento liminar, em uma decisão liminar, o relator de determinado processo de controle de constitucionalidade poderá determinar o efeito repristinatório tácito de determinada lei que foi declarada revogada por uma lei que posteriormente será declarada inconstitucional. Então, esse é uma exceção à vedação do efeito repristinatório dentro do nosso ordenamento jurídico, porém só em âmbito de medida cautelar, de uma decisão liminar
de um determinado relator dentro de um processo de controle de constitucionalidade. Outro tema ou outra teoria que pode ser aplicada dentro do processo de controle de constitucionalidade é o de inconstitucionalidade progressiva. E o que quer dizer essa teoria? Que diz respeito aos efeitos de modulação ou de modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade de determinada lei. Nós sabemos que muitas vezes a declaração de inconstitucionalidade de determinado ato normativo, ele pode gerar efeitos deletérios, efeitos maléficos dentro do nosso ordenamento jurídico, se for declarada a inconstitucionalidade de forma rápida, de forma ampla dentro do nosso ordenamento jurídico. Assim, o Supremo Tribunal Federal ele poderá modular os efeitos e declarar que os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade ele poderá atuar em um momento posterior no nosso ordenamento jurídico para vedar ou para proibir esses efeitos deletérios da decisão de declaração de inconstitucionalidade. Um exemplo disso é o nosso artigo 68 do Código de Processo Penal, que diz que quando a parte do processo ele é pobre, dentro da acepção jurídica da palavra, o Ministério Público ele poderá atuar dentro do processo para agilizar o procedimento do processo penal, na ação civil ex delito. Nós sabemos que, dentro da nossa ordem constitucional atual, existe a disposição da Defensoria Pública, tanto estadual quanto da União, e que uma das finalidades precípuas da Defensoria Pública é a defesa dos interesses das pessoas necessitadas, das pessoas hipervulneráveis, das pessoas que não têm, muitas vezes, recursos para se defender, dentro de uma acepção ampla da palavra, entre vulnerabilidade, não só a vulnerabilidade econômica, mas a vulnerabilidade situacional, ou seja, de situação de vulnerabilidade. Assim, uma das funções da Defensoria Pública é a defesa dos interesses dos necessitados, dos vulneráveis, que está dentro da acepção do artigo 68 do CPP, ou do Código de Processo Penal. Então, dentro dessa visão, a atuação do Ministério Público seria inconstitucional. E assim foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, como nós sabemos, se declarasse a inconstitucionalidade da atuação do Ministério Público para agora, já traria efeitos maléficos para a nossa sociedade, porque nós sabemos que muitas vezes a Defensoria Pública, como um órgão do nosso Poder Judiciário, ele não está muito bem estruturado em todos os estados, e que, dentro dessa perspectiva, vai haver uma declaração de inconstitucionalidade progressiva a partir do momento em que a Defensoria Pública ela se estruture, e de forma que a cada vez ou a cada momento em que a Defensoria Pública se torne mais estruturada, mais bem formada, então vai haver a inconstitucionalidade progressiva desse artigo 68. Essa é a teoria e esse é o exemplo maior da teoria da inconstitucionalidade progressiva dentro da perspectiva do nosso processo de controle de constitucionalidade. Essas são, então, as teorias mais aplicadas dentro do nosso controle de constitucionalidade, e eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!